A sexta-feira começou difícil para o presidente Temer. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que a Polícia Federal suspeita que o presidente tenha levado dinheiro de propina no pagamento de reformas em casas de familiares. Além disso, acreditam que ele teria dissimulado transações imobiliárias em nomes de terceiros, na tentativa de ocultar bens. Marcela Temer, sua mulher e o filho do casal, o Michelzinho, são donos de alguns desses imóveis. Essa seria a principal linha de investigação da Polícia Federal dentro do inquérito que apura o suposto favorecimento às empresas na edição do Decreto dos Portos. Temer ficou bastante irritado com a reportagem, com outras reportagens, que nas últimas semanas, e convocou um pronunciamento de última hora no final da manhã para se defender das acusações. Em sua fala, ele criticou a imprensa, disse que é vítima de uma perseguição criminosa disfarçada de investigação. Declarou ainda que é alvo de mentiras contra sua honra e de tentativas de incriminar a ele e a sua família. A gente separou um trechinho bem curtinho, foi um discurso de cerca de 10 minutos. Coloca um trechinho aí, Wilson, vai lá. Qualquer contador, qualquer pessoa de bem, qualquer professor de matemática consegue concluir que ao longo do tempo eu obtive recursos suficientes para comprar os imóveis que comprei e reformar os imóveis que reformei. Só um irresponsável, mal intencionado, ousaria tentar me incriminar a minha família, minha filha, meu filho de 9 anos de idade, como lavadores de dinheiro. Tem um outro trechinho também, vamos colocar o segundo, a gente já emenda para o comentário. Ele falando também que ele afirmou também que vai pedir a apuração do vazamento dessas informações ao ministro Jungmann, o ministro da Segurança. Coloca esse outro trecho, Wilson. Eu até solicitarei para que realmente as instituições possam funcionar regularmente. Vou sugerir ao ministro Jungmann que apure internamente como se dão esses vazamentos irresponsáveis. Porque, mais uma vez, eu digo, não é a imprensa que vai lá de forma, digamos, escondida para examinar os autos. Os dados são fornecidos por quem preside o inquérito, quem comanda o inquérito, seja onde for. Vera, claramente o presidente muito nervoso, né? O que você achou desse depoimento, a sua leitura? Acho um desastre, Patrick, porque reverberou algo que estava restrito a uma reportagem por hora para todo o país, em rede nacional, levou a crise para dentro do Palácio, falou da sala de briefing do Palácio do Planalto, num tom bastante exaltado. Eu acho que esse pronunciamento é fruto de orientação apressada e sem leitura política de marqueteiros. Isso na forma. No conteúdo também péssimo, porque ele se aproxima muito do chororô petista, é quase igual, culpa a imprensa, culpa vazamento, diz que querem incriminar sua família e diz que vai pedir para que a Polícia Federal seja investigada pelo ministro. Ou seja, é todo o receituário já seguido anteriormente por Lula, Dilma Rousseff e todo e qualquer investigado. Ninguém, nem na imprensa, a matéria da Folha de São Paulo, e nem na PF, acusou o Michelzinho de ser um lavador de dinheiro. Isso é um exagero retórico que o marqueteiro achou que estaria arrasando porque criaria uma empatia em quem ouvisse o presidente e só tornou o pronunciamento mais ridículo. Toda essa tentativa de vitimização cai muito mal em políticos. Ninguém está comprando esse gato. Ninguém quer saber dessa história do meu filho, a minha mulher, a minha família, porque eles, na hora de pôr os imóveis na hora do filho, da mulher, da família, não hesitam. Então isso não cola, não causa empatia, não causa nenhum tipo de boa impressão. Então achei ruim na forma, ruim no conteúdo, ele não explica as acusações, que a gente não sabe exatamente quais são, porque o inquérito será novamente prorrogado. E naquilo que ele poderia ser cirúrgico e que ele toca também, essas prorrogações constantes, e nisso eu acho que ele tem razão, o inquérito
seguidamente prorrogado sem que haja uma conclusão, mostra que há uma dificuldade de se fazer um nexo probatório, ele poderia fazer por meio de um advogado fora do Planalto, fora do púlpito, sem essa cara crispada e sem mesóclise, uma nota dizendo que não há nenhuma conclusão, dizendo que o inquérito corre e que é estranho ele ser prorrogado tantas vezes sem provas e que não vai se manifestar até que haja provas. E até estranhar o vazamento, ok, lícito, mas do jeito que ele fez, ele amplificou demais uma crise por algo que é ainda incipiente e especulatório. E você, Andreasa, você vê alguma perseguição aí contra o presidente Temer e a tua avaliação sobre esse discurso de hoje? Patrick Santos, o discurso foi um desastre. Absolutamente desnecessário por todos os exatos motivos apresentados pela Vera. Nada a acrescentar. E olha que eu não sou alguém disposto a fazer restrições a quem se sente indignado e expressa a sua indignação. Acho legítimo, né? Se o sujeito se sente injustiçado, que expresse. Mas do ponto de vista político, nós estamos falando de um presidente da República e daquele que precisa administrar o Brasil, um desastre. Trouxe para dentro da administração pública um problema que ainda era pequeno e que é, a meu ver, pequeno, transformado por ele numa coisa grande. Mas isso não importa. O que importa é a matéria e a leitura feita e tudo em que consiste. Vejam a manchete da Folha de São Paulo. Temer lavou propina em imóveis da família. Vírgula. Sugere investigação da Polícia Federal. Sugere. Sugestão. Mas está feito o estrago, né? Em termos de comunicação. Vejam, 6 meses depois do Supremo Tribunal Federal haver autorizado a abertura do inquérito do tal decreto dos portos, depois de a Polícia Federal ter pedido uma primeira prorrogação de 60 dias, essa de hoje é a segunda, de ontem, uma primeira de 60 dias, e pedido e conseguido aquela bizarra autorização para quebrar o sigilo do presidente da República, sigilo bancário, o que se tem é isso. A suspeita, sugestão, sem provas de que o sujeito teria lavado dinheiro com compra de imóveis e reformas de imóveis. É tudo muito pouco. E, novamente, ontem, pedido de prorrogação. O segundo, 60 dias para investigar. E tem método nisso, sinto muito, é preciso dizer, tem método. Da primeira vez, porque não havia provas, pediu-se a prorrogação e imediatamente se espetacularizou essa quebra de sigilo bancário, como forma de alicerçar, de justificar, de ganhar o apoio popular para o pedido de prorrogação da investigação, que outra coisa não indica, na verdade, do que falta de provas. O método se repete agora. Não tem provas, pede a prorrogação, um bando de ilação, e o que se faz? E tem razão na reclamação. O que se faz? Qual é o método? Vaza uma linha de investigação que a rigor é muito fraca. Outra coisa importante, uma curiosidade. Esta investigação, me digam se eu estiver errado, é sobre o decreto dos portos. Mas a origem desse dinheiro que teria irrigado essas reformas teria lugar na JBS notória e na Engevix. O que essas empresas têm a ver com a investigação dos portos? E aí é preciso fazer uma colocação importante aqui. As denúncias contra o Temer, eu fui pesquisar, as denúncias contra o Temer, para deixar claro, por corrupção passiva, organização criminosa e obstrução de justiça, estão suspensas até que o seu mandato seja concluído. Mas na prática, e isso é grave, elas estão em curso, usando como biombo essa investigação do decreto dos portos. Há muita gravidade nesse troço, a troco de nada, é tudo muito pouco. O que você acha, Marcelo Madureira? Bom, a primeira conclusão do pronunciamento do presidente Temer é uma só, quer dizer, cale-se a imprensa e pronto.
né? Está resolvido todos os problemas. A imprensa, como sempre, é a grande culpada dos problemas nacionais, pelo fato dela levantar a lebre, né? Ela não denuncia, ela relata as informações a qual ela tem acesso. E se é vazamento ou não me interessa, porque, na verdade, o que você obtém numa fonte, o que o jornalista busca sempre é entre aspas, o vazamento, ou seja, uma coisa exclusiva, uma coisa que não se sabe. É disso que vivem os jornais, as revistas, a rádio, a televisão. O jornalismo vive disso. O fato é o seguinte, que o presidente Michel Temer e os outros envolvidos, principalmente o coronel Lima, eles têm todas as possibilidades de apresentar provas, evidências suficientes, né, que provem a falta de consistência das acusações, mas não fazem. Ou então é extremamente difícil, por exemplo, você conseguir inquirir, né, conversar, pegar um depoimento qualquer do coronel Lima, que tem problemas psíquicos, problemas de saúde, né, e vai postergando. Isso aí é de eterno, né? O que é interessante é essa obsessão do presidente Temer por reformas, né? A reforma da casa da filha, a reforma do não sei o quê, a reforma da casa da sogra. É uma pena que não tenha sobrado dinheiro para a reforma da Previdência, né? Se fosse o caso. É isso que me deixa curioso. Tem uma coisa, eu concordo totalmente com o Andreasa, tá? Sobre o teor das investigações. Acho que com o que se tem, e o inquérito corre em sigilo, e o que a gente tem, portanto, é o que está nas reportagens até aqui. E o que existe ali, não é possível escrever essa manchete que a Folha de São Paulo escreveu hoje. Ela atua, essa manchete, no limite da irresponsabilidade. É muito diferente, não há que se comparar com outros casos da Lava Jato, fartamente documentados. Pode até ser que no final, ao fim e ao cabo, a conclusão seja exatamente essa e que o Michel Temer tenha usado as investigações para lavar dinheiro, usado imóveis e tal para lavar dinheiro. Mas o rigor jornalístico exige que, se você não tem ao menos um recibo, ao menos uma triangulação, e ele disse no pronunciamento, e há que se checar se é verdade, que a Polícia Federal não pediu ainda nem as escrituras dos ditos imóveis, não pediu nenhum documento de compra e venda para atestar a origem dos recursos usados para comprá-los, vendê-los, etc. Então, não dá para você cravar uma coisa dessa. Eu já passei por milhares de redações e tem aquele momento em que o repórter e o editor têm aquela conversa e falam: mas o que você tem para sustentar essa investigação? Principalmente reportagens investigativas. E a não ser que se tenha um mínimo de acervo probatório, e nesse caso não dá para você cravar uma manchete dessa sob pena de você estar realmente se precipitando e produzindo algo próximo de fake news. Fala, Andreasa. Ô, Patrick, é só para fazer uma observação, não sei se eu entendi bem a fala do Maduro, mas para deixar claro, ninguém, nem aqueles que nós consideramos bandidos, tem que provar a própria inocência. Tá? Então, quem tem que provar que esses são bandidos é quem acusa. Para que fique bem claro, ainda é assim o ordenamento no Brasil. Veja bem, Andreasa, você tem razão. No entanto, quando você tem ampla consciência, né, de que você é inocente, você se antecipa e já apresenta contraprovas, apresenta todas as evidências, você se antecipa ao que seria uma investigação. Você tem todas as chances para isso. A mesma imprensa que acusa é a que defende. Então, todos os ligados ao presidente Temer, né, ao grupo, né, ao núcleo duro do presidente Temer e o próprio presidente Temer, com fatos cabais, mostrar, provar que as acusações são equivocadas, né, não tem fundamento e tudo isso.
Eu acho que não cabe ele provar a inocência, sim, mas se você tem perfeita consciência de que você é inocente, você se antecipa. A história fica parado esperando. É no mínimo suspeito esse tipo de comportamento. Desculpe, mas é o que me passa.